Meu nome é Leandro Martin, eu ingressei na FGV no ano de 2016, saí em 2018, acabei me formando um pouco antes, até porque por gostar muito da universidade, da faculdade, acabava ficando manhã e tarde, então acabei adiantando a minha formação. Eu me formei bacharel em Ciências Sociais e fiz também a formação complementar em Relações Internacionais. Atualmente, após concluir um mestrado no Brasil, na Universidade de São Paulo, eu estou nos Estados Unidos para iniciar um doutorado em literatura brasileira na Indiana University. Qual foi? Primeiro, é bom contextualizar, eu cursava Direito na UFRJ, mas pesquisando, encontrei o curso da FGV, que é uma instituição muito renomada, então isso já me despertou a atenção. E eu buscava estudar algo que atendesse à demanda que eu tinha por entender diferentes contextos e situações. E eu encontrei a resposta para isso no curso de Ciências Sociais, que é um curso que, no caso da FGV, ainda é mais amplo do que das demais instituições, em termos de abrangência de temas, mas é um curso que estuda de diferentes maneiras, culturas, e aí você vai às várias cadeiras de antropologia, também questões, como as questões políticas influenciam na condução da sociedade e tudo mais. Então, isso me atraiu inicialmente, até que eu fiz pesquisa sobre o curso, e na época que eu ingressei, eu acredito que eu tenha sido da última turma que foi assim, era uma formação que era mista em ciências sociais e em história, então foi na verdade foi um grande diferencial, foi poder, durante metade da graduação, cursar todas as disciplinas com o curso de história, com alunos com outra perspectiva, com outro método científico, enfim, e aprender também a partir daquilo. Então, dessa forma, eu prestei o vestibular, acabei sendo agraciado com uma bolsa de estudos, e depois que entrei na FGV, acabei até deixando a UFRJ de lado. Assim. Foi um lugar que me acolheu muito bem, eu também me senti assim, em casa lá, consegui ter um desempenho muito bom, com um ano já ingressei numa bolsa de pesquisa, então assim, consegui colocar em prática muito do que eu aprendi ali. Era um ambiente, ao mesmo tempo que era acolhedor, também um ambiente que dava muitas oportunidades de pesquisa, de entrada do aluno naquele universo que se estudava na teoria. Bem, eu recordo que as turmas eram muito participativas, todos os meus colegas, os professores estimulavam os debates e os colegas também tinham grande participação ativa nesses debates. Então, era um ambiente é, intelectualmente efervescente, você tinha várias ideias e sempre bons debates em todas as aulas. Era algo muito interessante também da FGV, é que o CPDOC sempre tinha um incentivo à utilização dos recursos de pesquisa da instituição. Então, os professores, nos próprios trabalhos que se faziam, se passavam por lá, incentivavam que a gente pesquisasse nos acervos constantes do CPDOC, no acervo virtual. Muitos estudantes se engajavam nas práticas de história oral, faziam estágio. Então, isso era muito interessante, porque se eu não estava num estágio de história oral, o meu colega ao lado estava e sempre contribuía com alguma perspectiva que vinha daquilo. Já eu fazia pesquisa em arquivos, então eu fiz algumas consultas para trabalhos de disciplinas no CPDOC, que depois me auxiliaram na pesquisa da iniciação científica que foi feita na Biblioteca Nacional. Então, era uma coisa que, ao mesmo tempo que se eu utilizava muito do que o Rio de Janeiro oferece em termos de acervos, de oportunidade de pesquisa, você também praticava e tinha outras recomendações, outros pontos de vista enquanto no CPDOC, seja fazendo pesquisa na casa acervo, seja em sala de aula com seus colegas, com os professores. Um outro ponto também que isso eu digo a todos, até mesmo nos processos seletivos para os quais eu passei depois de sair do CPDOC, é que a formação complementar, eu imagino que hoje em dia não tenha mais dessa forma, mas deve ser com outra área, acho que ciência de dados hoje, mas na época era em relações internacionais, a formação complementar foi excelente para a minha formação. Eu tinha aulas pela manhã em ciências sociais e à tarde a gente cursava disciplinas, eram várias, você poderia optar,
até ter aquele número mínimo para se ter um diploma a mais. E, assim, reunia pessoas de todos os cursos da fundação. Então, você estudava temas de política brasileira e de política internacional, temas culturais e tudo isso, com pessoas de diferentes formações acadêmicas. Você tinha gente que era da matemática, da administração, do direito, e sempre tinha um bom diálogo, pessoal de economia, com ciências sociais, história. Isso era muito interessante. Então, essa possibilidade de você sair com uma espécie de minor, né? Essa outra área do conhecimento que você pode aprofundar e se especializar, era muito interessante. Foi uma coisa que impactou muito na condução da minha graduação. Eu sempre estudava as disciplinas de ciências sociais e de história, também com esse viés um pouco das relações internacionais e também com a influência que eu fui tendo na pesquisa acadêmica, né? Eu fiz iniciação científica com a orientação do professor Bernardo Buarque durante um ano, aprendi muita coisa, foi o primeiro passo ali, estudando e na prática nos arquivos, e coisas que eu utilizei até mesmo no meu mestrado e que pretendo utilizar também no doutorado, ferramentas, técnicas que aprendi ali e que foi apenas melhorando a forma como lidava com aquilo, mas eram coisas que, assim, ao término do meu primeiro ano, eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Então, foi desde mesmo o começo, eu já estava integrado naquele tipo de atividade. E realmente são pesquisas que eu fiz no tempo ainda da graduação, às vezes para trabalhos pontuais, às vezes de coisa que eu fazia, elas me servem até hoje, seja para me guiar de maneira, um método, né, metodologicamente me guiando, seja até mesmo por temas que despertam e por vezes se publicam, eu acabo por apresentar um trabalho num evento ou publicar um artigo numa revista, que também é oriundo ou de reflexões ou de temas que eu comecei a explorar na graduação e durante essa formação da iniciação científica. Então, acho que esse ambiente muito favorável para a pesquisa foi o grande diferencial, e eu já estudei em outras universidades grandes, como a USP, a UFRJ, e nem sempre você tem esse ambiente tão aberto para pesquisa autônoma, para pesquisa prática mesmo, de você ver na sala de aula e no período da tarde, quando sai da sala de aula, já aplicar, atravessa a rua, já vai na Casa Cervo, já tem uma certa dinâmica ali. Eu gostava muito disso. Primeiro, como eu disse, esse ambiente de efervescência intelectual, eram sempre alunos dispostos ao debate, e isso continuou mesmo após o término da graduação. Eu mantenho contato regular com vários dos meus colegas, e até mesmo contato em níveis acadêmicos. Vários deles entraram em programas de pós-graduação, assim como eu tenho ex-aluno aqui nos Estados Unidos fazendo doutorado, vários também fizeram mestrado no Brasil na época que eu estava fazendo, então a gente sempre manteve contato. Isso foi muito interessante. Tem gente que está no mercado também, sempre dá uma colaboração, vários professores. Então, nesse sentido, acho que a rede Alumni vai agregar bastante, como eu fazia parte de turmas pequenas, né? Então, era uma coisa que era muito boa, você tinha contato muito próximo com os professores, às vezes acabava a aula, você subia e ia na sala do professor já tirar uma dúvida, já discutir um ponto. Essa é uma proximidade que não se encontra em todo lugar. E o Alumni, eu acho que vai fazer com que essas pontes sejam mais curtas, né? Que você consiga ter esse diálogo de maneira mais fácil. Nem todo mundo teve a oportunidade de cursar turmas pequenas e conseguir manter contato. Eu acho que até mesmo para intercâmbio de informações e, de repente, alunos que estão no exterior podem se ajudar, podem dar recomendações sobre o processo seletivo. E aí entra um ponto que a formação me auxiliou. Eu diria que foi 100% da minha trajetória após a formação na FGV. 100% do sucesso tem a ver com o que eu comecei a construir ali na fundação. No mestrado, eu passei por uma seleção mais convencional, de provas, de projetos. Ali teve algo da formação, porque na construção do projeto era algo que eu já tinha começado a trabalhar um pouco na graduação. Durante o mestrado, muitas das técnicas que eu utilizei também foram técnicas que eu assimilei nas pesquisas do CPDOC. O curso de Ciências Sociais tinha muitas matérias se eu não me engano, eram 4 matérias de metodologia, fora as outras que ainda tinham
ênfase temporária ali na metodologia, mas exclusivamente em metodologia. Eram 4 disciplinas, disciplinas de laboratórios, de informática, de utilização de arquivos. Então, isso na condução do mestrado também foi muito importante. E para o doutorado nem se fala. Porque o doutorado, para a seleção que eu fiz nos Estados Unidos, você tem que montar um dossiê da sua trajetória acadêmica. E o que eu fiz na FGV e o que eu aprendi lá perpassou toda a minha trajetória acadêmica seguinte. Porque foram publicações que surgiram a partir de pesquisas que fiz, seja em disciplina, seja em iniciação científica. Até mesmo do meu trabalho de conclusão de curso também. Então, já tem esse primeiro ponto. Um outro ponto é que nesse tipo de seleção se olha o seu currículo. Então, é importante ter no seu currículo, além de notas boas, ver o que você estudou lá. E eu acho que o meu currículo foi tão amplo e é de uma maneira que... Falo isso, assim, com muito orgulho e sem nenhum pingo de inverdade. A formação que eu encontrei no CPDOC, eu não encontraria em nenhuma outra escola de ciências sociais do Brasil. Porque é uma formação muito, muito ampla, que você vai montando o seu caminho de estudo. Então, assim, eu acredito que tenha sido um diferencial para quem fez a seleção para que eu viesse para o doutorado, se deparar com o meu currículo, com 12 disciplinas envolvendo história, disciplinas envolvendo política, disciplinas de cultura, de sociologia. Eu acho que isso foi fundamental.